Em 12 de julho de 1979, em Chicago, a música popular sofreu um ataque. Não foi um ataque musical, mas cultural. Milhares de pessoas se reuniram para a Disco Demolition Night e ao som de explosões declararam Disco Sucks. O que parecia ser o fim de um gênero, na verdade foi o catalisador para o nascimento do outro. O house music não nasceu apesar do fim do disco, mas sim das suas cinzas. Ele é, como muitos dizem, a vingança do disco. Hoje vamos mergulhar nos detalhes de como a rejeição à cultura do disco forçou uma revolução no underground e como um DJ visionário com uma caixa de ritmos e uma comunidade sedenta por inclusão criou a batida que domina o planeta. Que o disco morreu. Vamos falar sobre o contexto social. O disco, em sua essência, era uma música de diversidade. Era o refúgio para a comunidade negra, latina e LGBTQIA+, nos Estados Unidos. Quando o gênero se tornou mainstream, ele atraiu uma reação muito violenta. A campanha Disco Sucks era em grande parte uma reação de um público caucasiano, heterossexual, ligado ao rock, que via o disco como uma ameaça à sua hegemonia cultural. Que a propósito, o rock também nasce em periferia de minorias. Dando continuidade, a rejeição era codificada e com preconceito e homofóbica. Com o fim do disco nas rádios e nas grandes gravadoras, a música de dança foi empurrada de volta para o underground. Os grandes clubes fecharam, mas a necessidade de um espaço seguro e de uma batida contínua não desapareceu. Pelo contrário. E é neste vácuo que a inovação sempre floresce. Basicamente, em Chicago, a comunidade que o disco havia acolhido precisava de um som novo, um som que fosse deles, livre de pressões e do ódio. Esse ódio que é, afinal de contas, do mainstream. Então surge ali Frank Knuckles. Nascido em Nova York, ele se muda para Chicago para ser o DJ residente de um novo club, The Ray House, um nome que posteriormente se tornaria o título ou o nome do gênero. Knuckles tinha um problema. Os discos de disco estavam ficando caros e cada vez mais difíceis de encontrar, já que já não se produzia mais. Além disso, ele precisava de algo que mantivesse a energia das pistas de dança por horas a fio, algo que o disco original não conseguia fazer. O mais que acontece na cabine do DJ, Knuckles começou a usar um Reels-to-Reels tape machine, gravador de rolo. Lembrando que eu vou deixar aqui nos cards um vídeo que fala sobre a história da produção musical. Lá você vai encontrar algumas informações e se situar o que é mais ou menos isso. Voltando, no caso, o Reels-to-Reels tape machine era usado para editar e estender as faixas de disco. Ele isolava as partes mais percussivas e as repetia criando loops hipnóticos. O toque final veio com a tecnologia acessível, ou seja, com o desenvolvimento da tecnologia, conforme eu disse, de acordo com o que está no vídeo sobre a história da produção musical, as caixas de ritmos apareceram. Então nós temos aqui as lendárias Roland TR-909 e a TR-808, que se tornaram o coração do house. Knuckles adicionava uma batida de bumbo, ou seja, kick drum, constante e forte em todos os 4 tempos, por cima basicamente dos loops de disco, e o resultado era um som mais cru, rápido e mecânico. Isso era uma coisa que o disco não proporcionava, mas que ao mesmo tempo mantinha a alma e o groove do soul e do gospel. Era música que as pessoas basicamente faziam em casa, house, com os equipamentos disponíveis. Então por isso o nome House Music. Knuckles não estava sozinho, lembre-se. Em Chicago, Ron Hardy no club The Music Box
E produtores como Marshall Jefferson e Larry Levan em Nova York, com o Garage Sound, estavam experimentando de forma semelhante e solidificando ambos as bases do novo gênero. Afinal, qual é o legado que o House Music tem? O House Music, na verdade, ele herdou a filosofia mais importante do disco, a inclusão. A pista de dança era um santuário onde a identidade de cada um era celebrada. As letras, muitas vezes inspiradas no gospel, falavam de união, amor e superação. No final dos anos 80, o House basicamente atravessou o Atlântico e foi parar na Inglaterra. E lá ele se torna a trilha sonora da cultura rave e da segunda Summer of Love. De repente, a batida de Chicago estava também em Manchester, depois em Ibiza e, por final, em Berlim. Então, o House se torna a espinha dorsal da música eletrônica. Ele deu origem a quase tudo que ouvimos hoje, desde techno, com a influência de Detroit, trance, drum and bass, deep house, acid house, com o uso da TR-303 e tech house. Hoje a batida 4x4 é onipresente, de Madonna a Daft Punk, de Lady Gaga a Beyoncé, com seu álbum Renaissance, uma homenagem direta à house music e ao disco. O House basicamente provou que a música que nasceu na margem é agora o centro da cultura pop global. Em conclusão, o House Music é mais do que uma batida, é a história de como a arte e a comunidade podem resistir ao ódio. É a prova de que quando a porta da frente é fechada, a inovação encontra o quê? Um caminho pela porta dos fundos. A próxima vez que você ouvir aquela batida 4x4, lembre-se, você está dançando a história de uma revolução. Você está dançando a vingança do disco. Quero saber com vocês qual é a sua faixa de house favorita que carrega essa história. Deixe nos comentários, curta o vídeo e se inscreva para mais mergulhos na história da música. House Music all night long.